Olá pessoal, tudo bem? Sou o Nicolas e irei fazer uma apresentação do meu estudo de caso sobre rede corporativa. A rede corporativa que eu criei é para uma empresa fictícia que eu batizei de Rentec, Remodelando Tecnologias, e é gerenciado por um servidor com um Active Directory, ou também conhecido como AD, para gerenciar a autenticação de usuários e grupos autorizados nessa minha rede. E também instalei como método de segurança um Firewall PFSense para controlar a navegação de internet. E estaria rodando alguns serviços para simular processos reais de empresas. Tudo isso através do Hyper-V, que é um recurso do Windows que permite executar vários sistemas operacionais em conjunto, como máquinas virtuais dentro da minha máquina local, e vou apresentar cada um deles, começando pelo SevRAM, que é o servidor controlador de domínio. Irei me conectar com o usuário administrador. Esse aqui é o gerenciador de servidor, eu posso fechar por enquanto, mas o foco será aqui nessa mensagem de bem-vindo. Essa mensagem de boas-vindas, ela também roda alguns scripts em segundo plano. Entre um deles, se eu for aqui no explorador de arquivos, em este computador, tenho acesso somente aos arquivos locais da minha máquina. Só que uma das funções desse script é poder criar um atalho de pasta compartilhada com um servidor de arquivos. Por exemplo, dei um OK e apareceu duas pastas aqui compartilhadas pela rede. Mas vou demonstrar mais a fundo no servidor de arquivos. O foco será aqui nesses 4 recursos que são mais utilizados aqui no meu controlador de domínio, entre eles o AD, que gerencia usuários e computadores dentro do nosso domínio. Esse aqui é o nosso domínio, rentec.com.br, e aqui o computadores que já se conectaram ou que estão conectados em nosso domínio, os controladores de domínio, que é somente um, que é o SevRAM, os usuários padrões criados pelo AD e duas pastas que eu crio para gerenciar os usuários, que são os usuários fora da rede e os usuários na rede. Os usuários fora da rede seriam pessoais externos da nossa empresa e os na rede seriam os funcionários locais da nossa empresa, separados por departamento e subdivididos por colaboradores ou gestores. E por que é tão importante ter essa organização e separação? Por conta do nosso gerenciador de políticas de grupo, criamos regras para o nosso domínio. E tendo esses dois tipos de usuários, fora na rede, ou essa divisão de usuários como colaboradores ou gestores, temos um posicionamento de permissões e regras diferentes. Como, por exemplo, todos os usuários na rede têm acesso a esses 3 tipos de regra. O papel de parede, que é padronizado para ser esse aqui, todas as máquinas. O painel de controle, que é para proibir o acesso às configurações e ao painel de controle do Windows, como método de segurança. E também certificados, que é tanto para navegação da internet ou como utilização dos nossos serviços. Outro recurso também interessante aqui no gerenciador de domínio é o DHCP. Deixa eu expandir aqui para demonstrar. O DHCP ele faz a distribuição de IPs para as máquinas do nosso domínio de forma automática através de uma regra que eu criei chamada rede corporativa, onde temos um range de IP que vai ser distribuído e outro que é exclusivo para nosso uso de servidores, impressoras ou outros dispositivos conectados na rede. Através dele eu posso gerenciar algumas regras. E aqui no DNS do nosso domínio, a gente pode gerenciar também
uma validação do sistema de nomes de domínio, que todo IP aqui é convertido para um nome amigável. Como, por exemplo, a máquina entende que esse IP é o controlador de domínio, que é 192.168.1.10. Só que para o nome mais amigável, como CVREM. Só que os dois apontam para a mesma máquina. Seguindo agora para o servidor de arquivos. Também com o usuário administrador. Nós temos duas funções aqui no servidor de arquivos. Nós temos aqui neste computador, temos dois discos. O disco onde está instalado o Windows e um disco à parte, onde temos os arquivos da nossa empresa. E o servidor de arquivos faz essa distribuição aqui pela rede, através das funções de compartilhamento, como por exemplo, se eu vim aqui em comum, propriedades, compartilhamento avançado, nós podemos gerenciar as permissões, como por exemplo, como aqui o comum, a ideia é de ser um lugar onde os documentos podem ser visualizados por qualquer usuário na nossa rede, nós temos aqui o grupo todos, que envolve todos os usuários da rede, que tem permissão de leitura. Já a TI tem permissão de leitura e alteração. Já os administradores de domínio têm acesso total a essa pasta. Então, através do servidor de arquivos, fazemos essa distribuição de pastas compartilhadas. E se, por exemplo, se o comum ele tem aqui liberado 200 GB, se por acaso os usuários lotarem, a gente pode fazer um gerenciamento de cota através do gerenciador de recursos do servidor de arquivos. Tem várias funções, mas uma mais importante que utilizamos aqui, no nosso caso, é o gerenciamento de cota. Por exemplo, aqui está configurado, por exemplo, que na pasta projetos em Power BI, nós temos um limite de 100 MBs. Mas se eu for aqui em criar um novo modelo de cota, eu posso alterar para, por exemplo, 500 MBs, gigas, terabytes, tudo depende do seu servidor de arquivos, o quanto ele suporta isso. Nós também temos mais duas máquinas rodando. Temos o Fire, porém ele é via console, ele não tem uma interface gráfica, mas podemos acessar essa interface através de um site web, na nossa internet local. E o Save Service, ele tem uma visualização gráfica, mas é em Linux. Como podem ver, só que os serviços também ocorrem de forma sem visualização gráfica, através de serviços nessa máquina. Mas também podemos acessar através do CVREM, através desses três links aqui. O File Path Sense. Temos esse link que aponta para o nosso File. E aqui nós podemos gerenciar a máquina que está instalada, o File, e as regras de internet. Como, por exemplo, se eu vim aqui em Service, SquidGuard Proxy Filter, categorias alvo, nós temos uma regra de sites que devem ser bloqueados. Todos para nossa rede corporativa. Como, por exemplo, se eu for aqui, por exemplo, essa Wikipedia, eu estou navegando na internet e vou acessar aqui o Wikipedia, eu tenho um acesso normal a esse site. Mas se, por exemplo, eu querer acessar o UOL, que é um site de notícias, ele vai apontar um erro. Ele não conseguiu acessar esse site. Outro site, por exemplo, sei lá, Facebook, é um que está bloqueado também. Opa, não conseguiu acessar também. Outro também que eu coloquei como teste, terra.com.br. Também impossível
navegar nesse site. Todos porque estão bloqueados com essa regra de sites bloqueados. Outros serviços que estão rodando também na rede através do self-service é o Zabbix e o GLPI. Vamos começar pelo Zabbix. O Zabbix, ele é um serviço de monitoramento das máquinas na rede. Como pode ver, tem essa distribuição aqui gráfica, onde tem um dashboard com a visão geral, onde ele aponta que está rodando. Nós podemos verificar que ele está rodando nesse IP 192.168.1.15, que verificando no DNS, ele está apontando lá pela máquina de Save Service. Nós temos aqui uma máquina disponível para fazer um teste, que é nos próprios controladores de domínio, SaveRain. E aqui podemos configurar também várias regras e tipos de gatilhos, como por exemplo, eu configurei uma regra como se o Notepad do SaveRain fosse um tipo de serviço muito importante e ele faz um aviso que esse serviço não está rodando. O Notepad realmente não está aqui em execução, como pode ver pela barra de tarefa. E ele conta como incidente. Mas se eu vim aqui e executar, esperando um período e recarregando a página, o aviso some, porque agora está sendo executado o Notepad. Então, pelos Zabbix podemos fazer várias alterações assim de regras, gatilhos, todos envolvendo as nossas máquinas configuradas com os Zabbix na nossa rede. O próximo que iremos acessar é o GLPI, que é um sistema de abertura para chamados para o departamento de TI. Vou acessar aqui com o superadmin. E aqui temos uma visão geral do GLPI, onde podemos fazer assistência, fazer o cadastramento dos chamados, gerenciar os bancos de dados, ter os relatórios, mas o foco será aqui nossa parte de chamados, onde podemos visualizar aqui que temos alguns chamados abertos, como se eu preciso de um mouse e interagir com o usuário, como por exemplo esse usuário aqui, Nicolas Alves Oliveira, ele abre um chamado que precisa de um mouse para o notebook. Temos aqui as categorias que podem ser configuradas, tá, como tipo requisição de hardware, tá certo? Então, vamos responder. Vamos solicitar assinar um documento. Ou melhor, vamos interagir sem muitas delongas. Pronto, uma resposta aqui. Vamos interagir no chamado. Vamos pegar o link do GLPI e acessar com outro usuário para fazer esse teste dessa interação. O usuário é N Oliveira, com a sua respectiva senha. E ele tem acesso somente a criar chamadas, ele não tem as outras funções que o superadministrador tem. Como por exemplo, se eu venho aqui, posso criar um chamado, tem os tipos, as categorias cadastradas, os tipos de urgência, onde eu me localizo, título, descrição, mas eu vou aqui nos chamados já abertos. Opa, preciso de um mouse. Teve uma interação. Obrigado. Fico no aguardo.
Agora, se eu vim aqui para o usuário superadmin, recarregar a página, opa, teve interação. Eu vou colocar uma solução. E finalizar o chamado. E fica aqui como chamados realizados. Solucionados. Em resumo, esses são os meus servidores e serviços criados aqui na minha rede corporativa. Um último teste que também iremos fazer é vir aqui na admin02, que é uma máquina que está sem Windows, zerada. Vamos instalar o Windows 10 e ingressar no domínio. Vou fazer aqui a instalação do Windows 10. Por enquanto sem chave de serviço. Windows 10 Pro. Vou avançar aqui na instalação. E quando terminar aqui a instalação, eu volto com vocês. Opa, voltando aqui, o Windows 10 foi instalado corretamente. Automaticamente ele está conectando aqui na rede e já deu aviso aqui que encontrou um domínio, reintech.com.br. E com isso mesmo fora do nosso domínio, ele puxou um IP, nosso range lá estabelecido, e consegue possibilitar que essa máquina seja ingressada no domínio. Eu vou aqui em Sistema e Segurança, Sistema, Configurações Avançadas do Sistema, nome do computador, alterar. Vou colocar como admin02 e o domínio reintech.com.br. Juntamente com as credenciais administradoras, utilizando um usuário ADM Rede, que é o usuário que utilizo para administrar essas ingressões na rede. Esperar um pouco. Bem-vindo ao domínio. Iremos reiniciar a máquina. Vou cortar. Quando ela ligar, eu volto com vocês. Voltando aqui após a reinicialização, já podemos ver que é habilitado o uso de outro usuário e podemos ver que podemos entrar no nosso domínio com os usuários lá do AD. Irei entrar com o usuário N Oliveira. Já puxa aqui o nome que está na AD, Nicolas Alves de Oliveira. E já indica a mensagem aqui: boa noite, Nicolas Alves de Oliveira está na rede corporativa da Reintech. Por favor, respeite as políticas de segurança e bom trabalho. Podemos ver que ele já puxou a regra de papel de parede. E está de fato já conectado em nosso domínio. Esse aqui é a minha rede corporativa do meu estudo de caso. Muito obrigado por acompanhar até aqui. E todo esse processo de criação desses recursos apresentados pode ser visto na parte de documentação. Muito obrigado, até mais.